Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa série devocional, o Advento. E hoje chegamos à marca de 18 devocionais. Uau, Deus é muito bom. O tema do nosso encontro de número 18 é crescendo e honrando, ok? E nós vamos ler, assim como ontem, duas porções das Escrituras. Então quero te desafiar a pegar a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia perto, como eu tenho falado em todos os devocionais, não se faz devocional sem Bíblia. Pega a tua Bíblia, coloca aí perto, a gente vai ler junto. Primeiro, Lucas 2,40 e a segunda passagem, Hebreus 4,16. Lucas 2, versículo 40 diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Hebreus 4,16 diz: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Lucas 2,22 nos é relatado que José e Maria levaram Jesus para ser apresentado no templo, lá em Jerusalém, e assim cumprir as leis do Senhor. Quando ainda no capítulo 2 nós chegamos no versículo 40, nós temos escrito que Jesus cresceu, tornou-se forte, cheio de sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele. Jesus é o nosso maior exemplo de como nós devemos viver. Ele nos deixou um modelo divino de como viver uma vida de obediência ao Pai e que vive e cumpre a palavra do Senhor. Só que quando você para pensar dessa forma, às vezes o questionamento que vem é: nossa, mas é impossível eu usar Jesus como um exemplo para mim, uma vez que Jesus é Deus. Sendo Deus, ele não falharia, ele já nasceu sem pecado, ele não teria como falhar. Só que, como lemos, a Bíblia vai dizer que ele cresceu em sabedoria, cresceu em força, e a graça do Senhor estava sobre ele. Assim como nós temos o fato de que Jesus era completamente Deus, nós também sabemos que Jesus é completamente homem. Em Cristo residia essas duas naturezas, e isso é um mistério tremendo. Esse mistério habitava o próprio Cristo. Ele era ao mesmo tempo pessoa divina e pessoa humana. E como também verdadeiro homem, as Escrituras nos dizem que ele teve a oportunidade de se desenvolver e crescer. Mas o que motivou o crescimento do Salvador? Na nossa cultura moderna, nós somos bombardeados por propagandas de autoajuda, como virar a melhor versão de si mesmo, seja em força física a partir de treinos, seja no sucesso dos negócios, seja numa superação emocional, como eu posso me tornar a melhor versão de mim mesmo. E então, por alguns reais, somos convidados a aprender mais, a fazer mais, a ser mais e a alcançar a famigerada melhor versão de si mesmo. Todos nós queremos chegar nessa meta. Ninguém sabe qual é ela, mas a gente sabe que ela existe. É uma melhor versão de si mesmo. Nós queremos chegar lá. Então, se for necessário investir alguns reais, vamos investir, mas nós vamos alcançar essa meta. Mas olha que interessante, na palavra de Deus, nós temos o crescimento de Jesus apresentado dentro de um contexto claro. E qual era esse contexto? Ele e sua família honravam a Deus. À medida em que eles honravam a Deus, Jesus crescia e a graça do Senhor era sobre ele. A honra ao Senhor atrai o crescimento. E é verdade, nós podemos crescer segundo o nosso próprio esforço. Só que a pergunta é: esse é um crescimento sustentável? Esse é um crescimento saudável? Esse é um crescimento que vai prover em nós algum tipo de resultado? Eu não estou dizendo a você que você deve abandonar um conhecimento de você mesmo. O que eu estou querendo dizer é que a busca pelo conhecimento de si mesmo parte de Deus. Vou dar um exemplo. Eu aqui tenho um microfone, certo? Tenho um microfone aqui comigo. Eu só sei que esse microfone é como é e funciona como funciona porque eu li o manual. Eu não posso chegar nesse microfone, é até irracional fazer isso, e perguntar a ele: microfone, o que eu devo fazer com você? Microfone, quem você é? Quem define o que o microfone é e o que o microfone faz e como deve ser usado não é o próprio microfone, mas quem o fez. Então eu peguei um manual e eu li um manual para saber como é que se usava esse microfone. Deus te criou, e a busca sobre quem você é, por que você existe, qual o propósito e razão da tua existência, não parte de você mesmo, mas de quem te formou, de quem te criou e fez, daquele que te deu vida, ok?
Então talvez esse sentimento de crise existencial que durante tantos anos perdura no teu coração, quem sou eu? Por que eu existo? Qual é o propósito de Deus para mim? Só está ardendo dessa forma porque no fim último da tua pesquisa, da tua busca, o ponto de partida é você. E enquanto o seu ponto de partida for você, você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque você é finito, você é limitado em conhecimento, em força, em entendimento das coisas. Você é limitado, mas nós fomos feitos, formados e carregamos a imagem de um Deus que é infinito em força, em conhecimento, em graça, em poder. O nosso Deus é infinito. Então, a busca sobre quem eu sou parte de quem Deus é. E honrando a Deus, eu cresço. Conhecendo a Deus, eu conheço quem eu sou. A palavra diz em Daniel 11, versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, porque a força do povo de Deus vem a partir de quem é Deus para o povo. Então o meu conhecimento de Deus, até onde eu conheço ao Senhor, é até onde eu cresço. Isso é um fato. Eu só avanço até onde eu conheço a Deus. E um conhecimento errado acerca de Deus vai me levar a um resultado errado também. Porque o meio para chegar à vontade de Deus importa. Então, em alguma medida, pelo meu próprio esforço, eu posso alcançar algum tipo de crescimento ou amadurecimento, mas nenhuma técnica, nenhum esforço físico e nenhum dinheiro poderia pagar a missão que Jesus Cristo tinha que cumprir. Existe uma missão de Deus para a gente, que somente a graça nos capacita, que somente a unção do alto nos proporciona vivê-la de forma plena. Da mesma forma, nenhuma autoajuda pode substituir a graça de Deus em nossa vida. Irmão, existem cristãos hoje em leito de morte que possuem mais sabedoria e graça do que líderes, do que atletas, do que empresários, e porque o conhecimento técnico não é o mesmo que sabedoria. Inteligência e sabedoria são diferentes. Enquanto a inteligência é uma informação sobre algo, a sabedoria ela me ensina como aplicar da melhor forma aquele conhecimento. E essa é a diferença da inteligência para a sabedoria. Eu posso ser inteligente acerca de qualquer assunto e mesmo assim não ser uma pessoa sábia. Quem já conheceu alguém que tem uma formação extraordinária ou é alguém muito bem sucedido financeiramente, mas é alguém tolo, não é alguém sábio? Eu conheço. Então, sabedoria não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de força, não é sinônimo de alguém que conhece muitas coisas, que tem doutorados, que é formado em vários cursos. Não, sabedoria ela tem que prover do Senhor. E isso acontece porque sabedoria não é fruto de autossuficiência, mas é fruto de dependência e honrar a Deus. Quando nós experimentamos dele essa graça transformadora. Então que nesse tempo de Natal você possa se concentrar no que acontece quando você se aproxima de Jesus. Você não precisa lutar para alcançar padrões desse mundo, padrões mundanos que são inalcançáveis. Descanse sabendo que a verdadeira sabedoria e a verdadeira força virão da sua proximidade com Ele. Quanto mais próximo, mais forte. O povo que conhece seu Deus será forte e ativo. Aproxime-se do Senhor e Ele aumentará a tua força. Tem uma música da banda Voz da Verdade, antiga, eu não sei se você conhece. Fica aqui esse desafio para você ouvir, viu? Fora algumas coisas que os cantores dessa banda falam, as músicas são muito boas. E tem uma música que eu queria te desafiar a ouvir de verdade, se você pudesse esperar um momento aí. Eles têm uma música chamada A Hora do Salvador. Essa canção, ela tem uma parte que eu acho muito importante. É uma parte que eu acho, inclusive, que tem tudo a ver com esse devocional que a gente fez, sobre essa proximidade do Senhor. Essa honra ao Senhor me fortalece, essa proximidade com Jesus é o que me dá força. A música diz assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade tua alma e quando das marcas só restam as feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Então que esse seja o nosso desafio para esse dia. Que a gente possa fazer isso. Carregar a cruz juntinho dele para que a força dele nos torne capaz. Que ao buscá-lo diariamente você seja equipado e preparado por Deus
para cumprir o propósito dele na tua vida. Amém? Então eu queria orar com você, queria que você inclinasse a sua cabeça para que nós orássemos juntos. Amém? Pai, muito obrigado por ser minha fonte de sabedoria e fonte de força. Sua graça me dá esperança para um futuro. Eu sei que Tu és muito maior do que eu jamais poderia ser. E sou muito grato, Senhor, por estares disposto a compartilhar Tua força comigo. Eu te peço, Senhor, que unido a Cristo eu possa me tornar como Ele. Que quando eu lutar, o Senhor me ajude a se apoiar em Ti e não em mim mesmo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado pela tua companhia nesse devocional. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. E amanhã nos encontramos em mais um episódio da nossa série devocional, o Advento. Amém? Deus te abençoe.